Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre saia da tua zona de conforto, amém? Deus falou comigo essas semanas que passaram e me deu uma sacudida, sabe? E ele me disse, Caroline, tu tem vivido confortável, tu não quer sair, tu acha que tá tudo bem onde é que tu tá. Só que a gente não pode deixar que a vida da gente, as coisas do dia a dia, elas tomem uma proporção onde a nossa vida só gira em torno dessas coisas. Nós sabemos que existem coisas muito mais importantes, né, que Deus tem para nós, mas a gente fica naquela vida confortável, aqui a gente vai para a igreja, a gente volta da igreja, a gente sai para trabalhar, a gente volta do trabalho, a gente tá um pouquinho com a família, daqui a pouco a gente não tá. E o que Deus tem me mostrado é dito assim, ó, Carol, chega do teu tempo de tomar leitinho, sabe? Porque a palavra de Deus fala que o menino toma leite, né? Só que quando a gente cresce, seja na fé, seja em estatura, seja na vida, né, que agora me veio à mente, tem tantos adultos de 50, 60 anos que são umas crianças de 5, né, porque tu tira a chupetinha dele, eles começam a gritar e dar, né, piti. E Deus me mostrou assim, ó, chega de tu ficar naquela coisa do leitinho materno, chegou a hora de tu tomar a posição de mulher, a posição de mulher de Deus, tipo, aquilo que eu falei no vídeo anterior, Deus tem me dado, né, me curado, principalmente me dado mensagens, né, e dito pra mim, Caroline, agora tu vai passar adiante. O que eu fazia? Eu ficava naquela onda de criança adolescente, sabe, de adolescente, de uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, uma hora eu tô aqui, outra hora... Não, chega, sabe? Tu já passou por essa fase de ser criança, de estar instável nas coisas. Tu toma posição e tu saia daquela coisa a tua zona de conforto, né? E vai fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração para fazer, né? Ele tem me mostrado assim, olha, antes tu tinha essas coisas, como eu falei no vídeo anterior, ele me dava mensagens, ele dizia, olha, então isso que eu te curei, isso que eu trabalhei na tua vida, eu quero que você agora semeie na vida das pessoas. Então, aí eu começava a semear, daqui a pouco eu parava, tá? Por N razões, pelo inimigo, por minha vontade, por minhas distrações, ok? Aí daqui a pouco eu tava a milhão, não, que não sei o quê, e Deus ali falando, agora tu vai semear. Aí eu começava, então o que Deus me ensinou? Agora tu tem maturidade, não é mais aquele nenê, aquele menino, aquela menina tomando leitinho. Agora tu tem maturidade para vigiar. Então tu vai começar a prestar atenção. Quando tu vê que as coisas estão desandando, porque isso é fato, nós estamos nesse mundo, vão ter distrações, mas o que Deus tem me dito? Quando as distrações surgirem, tu vai dar um passo atrás. Como por exemplo, gente, hoje eu acordei pensando em algo que me aconteceu ontem. E eu ficava pensando naquilo, não é ruim, é bom, ok? É algo que Deus tem colocado no meu coração, é bom. Só que eu não posso negligenciar o meu tempo com Deus. Eu não posso trocar as coisas que aparentemente são boas, negligenciando o meu tempo de qualidade com Deus. Entende? Se esse vídeo que eu tô fazendo hoje, quando eu vou fazer os vídeos, se os vídeos estão tomando o meu tempo de Deus, eu não posso negligenciar. O Billy Graham, que é um dos pregadores mais famosos que existe, eu vi um vídeo dele quando ele já estava velhinho e perguntaram para ele, Billy Graham, o que tu faria de diferente na tua vida? E ele disse, eu gastaria mais tempo,
eu investiria mais tempo com Deus a sós e eu diria mais que eu amo Ele, que Ele é maravilhoso. O que Ele quis dizer? Que Ele estava tão envolvido com as obras do Senhor que não é ruim, é bom, mas Ele não teve tempo suficiente de tirar tempo a sós com Deus, de dizer o quanto Ele amava Deus, de tirar aquele tempo, sabe, de se dedicar ao Senhor, ter intimidade, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Quando a gente fica seguindo muito um pastor ou alguém na internet, a gente não pode que essa pessoa tome o lugar da nossa relação com Deus, né? Se a gente é viciado em só orar quando a gente escuta alguém orar, você precisa ter a tua oração com Deus, porque a oração o que é? É conversar com Deus, é falar e ouvir, né? Tem um momento de que tu vai adorar Ele, tem um momento que tu vai estar ali com Ele, mas tu tem que também dar tempo, tomar tempo para as coisas. Então, assim, o que eu quero dizer? Para você sair da tua zona de conforto. Qual é a minha zona de conforto? Não sei, eu não sei, mas você sabe. De repente a tua zona de conforto é achar que tu indo para a igreja e servir tá suficiente. Não, não tá. Porque se tu não tira tempo com Deus, isso eu não tô falando pra você, eu tô falando pra mim, tá? Porque eu fiz muito disso. Eu fiz muito disso. Então assim, quando a gente acha que a gente, não, agora tá suficiente, eu sou a líder de louvor, ou eu sou a líder das crianças, eu ensino para as crianças, eu tô fazendo um bem, eu tô fazendo a obra de Deus. Só que a gente não pode negligenciar. Por quê, amados? Porque senão a gente começa a fazer a obra de Deus no automático. A gente começa a fazer as coisas no automático e a gente esquece o principal, que é a gente estar com Deus, a gente gastar tempo com Deus, né? Eu pensei assim, eu disse, nossa Senhor, o que eu posso fazer diferente para que eu não comece a fazer as coisas e daqui a pouco eu pare ou eu me desanime. Às vezes eu via, por exemplo, os pastores eles não podem chegar e dizer, hoje eu vou pregar, agora daqui um mês eu tô de férias, tá? Aí eu volto só daqui 2 meses. Não, eles estão ali constantes, né? Então assim, eu sempre ficava pensando como é que eu faço, né? Aconteceu um dia um episódio que eu fui na casa de uma amiga que ela não é cristã, mas ela foi a primeira pessoa praticamente que me viu quando eu me converti. E ela me dizia, amiga, eu não te reconheço, eu não sei quem tu é. Ela disse, não é a Caroline, porque a gente saía, a gente era festeira e tal, e eu parei com tudo, né, eu cortei tudo. E ela dizia, eu não te conheço. E eu fui ano passado na casa dela e fazia, imagina, desde que eu conheci o meu marido, que eu não falo com ela, a gente não tem mais assim aquela coisa, porque a gente mudou, né, de cidade. E quando eu fui na casa dela porque Deus me direcionou, tá? Eu tava indo como uma missão para Miami e eu pedi para ficar na casa dela. E quando eu cheguei lá, ela começou a me perguntar, Caro, como é que tá a tua vida e tal, de casada, de não sei o quê. E aí eu comecei a falar das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus. Ela não conhece a Deus, né? Ela acredita em outras coisas. Bom, enfim. E aí eu comecei a testemunhar para ela do que Deus tem feito na minha vida, tem mudado e tal. Gente, eu falei, como gosta, né? Mulher gosta de falar. Mas eu cheguei, só que eu tinha uma missão para ir, que era para falar com uma outra pessoa. Quando chegou no final da tarde, gente, sabe quando tu tá drenada, assim, que tu sente que tu não tem nem força para abrir os olhos? Eu tava assim. E já estava caindo a noite e eu ia ter que falar com essa pessoa que eu ia no dia seguinte. E eu comecei assim, sabe quando parece que tu apaga, que tu não tem mais a revelação de Deus, tu tá morta assim, tu não tá, parece que tu não, falta bateria, tá? Aí na hora eu disse, Senhor, o que tá acontecendo, Pai? Fala comigo. Eu preciso estar ouvindo a tua voz, porque eu já sabia intelectualmente o que eu tinha que conversar com a outra pessoa, mas eu não tinha assim, o espírito tava, sabe? E aí Senhor, eu não posso, eu tenho que ir contigo, tu tem que me dar, né, me mostrar o que eu tenho que falar. Então, o que eu fiz, gente, na hora?
eu me ajoelhei e comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, comecei a pedir, Senhor, comecei a ter intimidade com Deus. Eu fui lá carregar as minhas baterias, que agora me veio em mente o que Jesus fazia nas madrugadas, né? Ele ia orar, ele ia se conectar com o Pai, durante o dia ele não estava conectado? Ele estava. Só que quando ele estava sós com o Pai, é um outro momento, é outra coisa tu tá sós com Deus em casa do que tá sós com Deus na igreja, tá com Deus na igreja, né? Que isso é uma coisa que Deus também me falou muito, Caroline, tu precisa ter intimidade comigo. Anos atrás ele dizia, Caro, tu vai muito pra igreja, tu vai domingo, eu ia quinta, eu ia terça, o que tivesse na igreja eu ia. Só que Deus me falava, Caro, eu quero ter intimidade contigo. Não é só tu tá comigo lá na igreja, a igreja é bênção, Deus opera na igreja, com certeza. Mas tu precisa estar a sós com ele, ter intimidade. A mesma coisa no nosso relacionamento com o nosso marido, com os nossos filhos. Tem um momento que tu vai estar de intimidade com teu marido, que é só tu e ele, ninguém mais. E vai ter os momentos que tu vai estar com ele, com a tua família, com os teus filhos. É a mesma coisa com o Senhor, não é diferente. Tem um momento que a gente está reunido na igreja, tendo a glória de Deus lá, a gente está sentindo a presença de Deus, mas a gente tem que trazer essa presença, essa glória para dentro de casa também e ter os nossos tempos. E esse era um dos erros que eu cometia, sabe? E a gente precisa vigiar, entende? A gente precisa estar ali, ligadinho, porque a palavra de Deus fala, né? Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês precisam permanecer em mim. O que é permanecer em mim? É estar com ele, escutar o que ele tem, o que ele manda nós fazermos, amarmos uns aos outros, assim como, né? Primeiro amar a Deus e depois amar os irmãos como a nós mesmos, perdoar, orar, buscar, jejuar, todas as coisas que Deus nos ensina na palavra, permanecer em Jesus e eu permanecerei em vós, amém? Que inclusive tem uma palavra muito legal que Deus me deu sobre essa coisa de nós permanecermos em Deus, que eu vou passar para vocês num próximo vídeo, né? Mas essa seria a mensagem, tá? Desperta, ó tu que dormes, né? Deus me mostrou, eu tenho um vídeo no canal em 2020, quando Deus me tirou do meu trabalho, que eu trabalhava numa outra empresa. Deus, ele me disse, Caroline, esse trabalho fui eu que te dei. Só que esse trabalho hoje, ele foi uma bênção durante muito tempo na tua vida, só que hoje esse trabalho está ofuscando a tua visão, entende? Esse trabalho está te tirando, está ofuscando a tua visão, está fazendo com que tu não veja aquilo que eu tenho para tu fazer para a próxima estação. E foi o momento que Deus me disse, tu precisa sair desse trabalho. Então, assim, nós precisamos estar vigilantes e observar como é que a gente está lidando com as coisas, né, em relação a Deus. Se está tudo mecânico, ai, Senhor, obrigada, vai dormir, ai, Senhor, eu te agradeço, te amo, boa noite, não. Aquela coisa sabe, não sentimento, porque não é sentimento, mas aquela coisa de olhar para Deus, contemplar a beleza dele, né? E, enfim, viver essa vida com Deus na intimidade também, amém? Deus abençoe, espero que tenha abençoado a vida de vocês, espero que vocês semeiem nesse vídeo, né? Deus tem me falado muito comigo na semeadura. Semeiem nesse vídeo, compartilhem, comentem. Vocês vão estar semeando numa terra fértil, vocês vão estar semeando nesse vídeo, nesse canal, mas você vai receber de volta alguma coisa que eu não sei o que é, mas Deus sabe. Entende? Então, a semente, semeie. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.